Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, que era a 9ª. Amém? Assentai-vos. O capítulo de número 3 nos mostra os frutos do arrependimento. Se tem fruto, há uma evidência de vida na árvore. Todo arrependimento é fruto da vida de Deus no homem. João disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Evidencie o vosso arrependimento. Luciano, meu amigo da ADNP, deixa eu grande aí. É preciso ter a evidência do arrependimento. Aí alguns de nós dizemos: mas ninguém tem nada a ver com a minha vida, então tu desvia. Porque se tu és salvo em Cristo Jesus, todo mundo tem alguma coisa a ver na sua vida. É por isso que a Bíblia nos chama de luz, porque é algo perceptível. Por isso que a Bíblia nos chama de sal, é algo perceptível. Então não adianta carregar a Bíblia de crente e levar o nome de Jesus na boca e viver a mesma vida de outrora, ao ponto de sua família, sua rua, sua cidade, seus amigos duvidarem. Tu, crente, se tu é crente, eu sou Jesus. Tu vai para a igreja, velho? Tu estava no culto. Por quê? Porque tem que ter fruto, tem que ter evidência. Ué, pastor, eu vou falar, eu vou ficar falando que eu mudei? Não, quem fala demais é porque vive pouco ou menos. A luz não fala, só brilha. O sal não fala, só tem sabor. Eliseu não passou dizendo: eu sou um santo homem de Deus. Não. De longe a mulher o avistou e disse: este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha o que Jesus disse, olha o que Jesus disse. E a gente tem que ter muita graça para falar isso. Olha o que Jesus disse: o que os homens dizem que eu sou? O que estão falando de mim? Aí você lê em Mateus, diz: coragem. Mas quando você lê Lucas diz: tendo acabado de orar, perguntou aos discípulos. Olha a resposta: João Batista, Jeremias ou um dos profetas. Fraca a comparação, né? Claro que não. Por quê? Porque ele tinha evidência do que dizia ser, tinha fruto, tinha obra. Onde eu quero chegar? Aqui. Onde? Aqui no texto. Perceba, por favor. Pedro e João subiam juntos para orar. Eu sei que é chato, mas você está vivo. 1, 2, 3, fala comigo. 1, 2, 3. Pedro e João subiam juntos para orar. Valeu não, tá feio. 1, 2, 3. Pedro e João subiam juntos para orar. Posso fazer uma pergunta? E vocês respondem. Pedro pecou? Pecou não, ou ele é papa, patu? Pedro pecou? Pois é, por isso que a história de papa aí tem nada a ver com Pedro. Perceba, por gentileza, que certo dia
Jesus disse: Pedro, Tiago, João, vem comigo. E subiram a um lugar que teólogos, escritores, comentaristas acreditam ser o Monte Tabor. E a Bíblia Sagrada diz que naquele monte foi o lugar da transfiguração. A Bíblia diz que Jesus os levou ali para orar. E enquanto Jesus orava, a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João dormiam. Lucas 9. A Bíblia Sagrada diz no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18, que Jesus leva os discípulos ao Getsemane, e ali Jesus vai orar. Lucas diz que por 3 vezes Jesus volta e Pedro, Tiago e João dormiam. E Jesus teve que lhes dizer: vigiai e orai, para não cair em tentação. Perceba o processo da tentação, por favor. Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina a oração modelo, não para se repetir, mas para se ter como base. Uma das partes da oração é: não nos deixe cair. Mas no Getsemane Jesus ensina aos discípulos dizendo: vigie e ore para não entrar. Porque só cai em tentação quem entrou. Só entra quem não orou. E só não ora quem não vigiou. É o processo. Vigie, ou seja, fica ligado, presta atenção. Fica ligado em quê, pastor? Tem tanto tempo que tu não ora. Tem uns 3 meses. Está 3 meses desviado, irmão. O tempo que você está sem orar revela a distância que você está de Deus. Então Jesus diz: vigie, preste atenção, anda ligado. Orei hoje, orei de madrugada. Será que se eu tiver com sono é porque eu orei? Se eu não estou com sono é porque eu não orei? Será que eu já li Bíblia hoje? Vigiai, orai, para não entrar em tentação, porque se entrar 3 vezes, Jesus vem a eles e eles estão dormindo. Por favor, me entenda. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que as vestes de Jesus brilhavam, seu rosto brilhava como o sol. Sabe o que é aquilo ali? Transfigurar significa mostrar o que é por dentro. Jesus está dando uma palhinha do que ele é por dentro. Jesus está mostrando aos camaradas que ele é muito mais do que pele humana. Ele é muito mais do que aquele corpo comum. Ele deixa o véu da carne, esse véu, a luz dentro desse véu ultrapassar o véu da carne. Ele revela um pouco da sua divindade. E os camaradas, em vez de estarem na oração, dormem. No Getsemane, no dia da maior batalha, eles, ao invés de orar, dormem. Vou perguntar. Tem gente que não vai ter coragem de falar, não, mas eu falo. Tu não fala, eu falo. Pedro pecou? Quem deixa de orar peca? Então Pedro pecou. Igual nós. Porque o pecado te afasta da oração, assim como a oração te afasta do pecado. Quem deixa de orar, peca. Quem peca é porque deixou de orar. Simples. Não, é que eu não aguento. Mentira. Não, é que é mais forte que eu. Mentira. Não, é que eu me descobri. Volta para a cobertura. Mentira. Fala assim: eu não oro. Pronto. Não há pecado que não seja destruído pelo poder da oração, da confissão, da humilhação diante de Deus.
Como não orou, quem está me ouvindo diz? Pouca gente. Quem está me ouvindo diz? Jesus disse: o pastor será ferido. E Jesus continuou: e as ovelhas se espalharão. Vocês vão se escandalizar. Irmão. Pedro levantou e disse: Senhor, todo mundo aqui te nega. Pedrão nega não. Mateus nega, Bartolomeu nega, Felipe nega, Tiago nega, João vai negar também, que eu tô ligado. Agora Pedro não nega não. Vem cá, Pedro. Oi, Senhor. Vou mexer com a cabeça de alguns crentes aqui agora. O galo vai cantar 2, tu vai me negar 3. Aí Pedro, pelo orgulho de Pedro, eu imagino isso. O galo canta, mas eu não nego. Jesus foi preso. Jesus está sendo interrogado. Quando Jesus está sendo interrogado, Pedro se aproxima de uma fogueira. Fala aí, fogueira. Aí quando ele está ali, perto da fogueira, no versículo 55 de Lucas 22, uma criada, vendo-o assentado ao fogo, pôs os olhos nele. E mulher observa bem, meu irmão. Mulher lembra, mulher guarda. Pôs os olhos nele e disse: você andava com aquele Jesus que está preso. O apóstolo, o discípulo, o homem da intimidade com Cristo, vencido pelo argumento de uma escrava. Aí no 57 ele diz: mulher, eu não conheço esse homem não. Pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. 59, cerca de 1 hora, outro afirmou confiantemente, dizendo: verdadeiramente você andava com ele, porque teu falar te denuncia, você é Galileu. O Galileu era identificado pelo modo de falar. Versículo 60, disse Pedro: eu não sei do que você está dizendo. Mateus diz que Pedro praguejava. Sabe o que é isso? Que Deus me mate se eu conheço aquele homem. E o galo cantou. Quando Pedro nega, o galo canta. No versículo 61, Pedro nega, o galo canta. Quem sai da casa do interrogatório? Jesus. E quando Jesus sai, Pedro levanta a cabeça. Quando Pedro levanta a cabeça, qual é a primeira pessoa que Pedro vê? Jesus. E virando-se o Senhor, Jesus sai, Jesus está aqui, Pedro está ali, Jesus está aqui acompanhado pelos soldados, Pedro está ali. Aí diz a Bíblia que Jesus se virou. Ele se vira na direção certinha de Pedro. Está cheio de gente, irmão, está cheio de gente. Os soldados estão ali, Jesus está esbofeteado, está acorrentado, mas ele consegue parar. E olha para Pedro. Ele fixa: eu preciso de sua atenção, senão daqui a pouco tu vai dar glória a Deus sem entender nada. Isso é hipocrisia. Jesus para e olha para Pedro, e diz a Bíblia, fixou o olhar. Quando Jesus fixou o olhar, Pedro se lembrou da palavra. E no 62, ele chorou amargamente, porque não existe arrependimento sem lágrimas.
Escuta isso. Pedro nega. Chega o dia da ressurreição, as mulheres vão ao sepulcro, e dois anjos compareceram, e lhes perguntaram por que procura o vivo entre os mortos. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aí Marcos deixa um detalhe interessante. O anjo diz: ide, dizei aos discípulos que ele vai encontrar com vocês. Aí a Bíblia diz que quando elas ouvem isso, elas também ouvem o anjo dizer: irmão, isso aqui é só para quem lê Bíblia. Olha o que o anjo disse: fala aos discípulos, mas o anjo só vai citar o nome de uma pessoa. Fala também a Pedro que Jesus vai encontrar com eles na Galileia. João 21, Pedro abriu a boca em João 21. Olha por que o diabo quer Pedro. Olha por que o diabo quer eu. Olha por que o diabo quer tu. E não adianta dizer: sangue de Jesus tem poder não, que ele quer tu mesmo. Os ímpios já é tudo dele. Pedro disse assim: vou pescar. Quando Pedro disse vou pescar, 21:3 de João, os discípulos disseram: nós também vamos contigo. O camarada tinha poder de influência, o camarada atraía a gente, o povo queria estar ali perto dele, mesmo ele sendo um chato, igual nós. Aí eles foram pescar, voltaram à velha vida. Jesus morreu, acabou, não seremos apóstolos pregadores, coisa nenhuma. Vamos voltar para o barco, vamos voltar para a rede. Quando eles estão pescando, Jesus apareceu na praia, ressuscitado. Agora, isso aqui é só para quem lê Bíblia. Quem não lê Bíblia vai ficar voando. Olha o que diz o versículo 5. Jesus olhou para eles e disse assim: filhos, irmão, se fosse um de nós diríamos: Pedro negador, João medroso, todos vocês, Tomé incrédulo, Tiago fujão. Mas Jesus chega e diz: filhos, tendes o que comer. Aí eles disseram do barco: olha a fresa. Não. Como quem diz: é um camarada pedindo comida para nós aí. Não tem comida aqui não. Não reconheceram que era Jesus, está escrito. Aí diz a Bíblia que lá da areia, Jesus tem a senha. Não adianta tu desviar, ele tem a senha. Tô desviado, tô nervoso. Aí passa na rua, a irmã vai lá e aperta play, aí coloca aquela música que tu ouvia quando aceitou Jesus. Irmão, é a senha do coração, aleluia. Olha a senha, versículo 6, disse Jesus: lançai a rede no lado direito do barco. Quando lançaram a rede do lado direito, a rede estava pesada, cheia de grandes peixes. Quando, irmão, isso aqui é para quem tem, tá? Quem não tem vai ficar voando. Quando puxa a rede e está pesada, porque tem 153 grandes peixes, lado direito. Olha o versículo 7, o discípulo a quem Jesus amava, qual o nome dele? João, irmão. Aí João olhou, olha como é bom vigiar, olha como é bom crente ligado. João olhou e disse: peraí, Pedro, Tiago, eu, barco, rede, lado direito, muito peixe. Olhou para Pedro e disse: é o mestre, é o Senhor. Pedro, é Jesus. Oh, glória. Irmão, o que é maravilhoso, pastor Juvenal, é que João poderia falar para outros discípulos, só que João discerniu por quem que Jesus está ali. João não falou para outros a não ser Pedro.
Pedro, porque quem negou Pedro, Jesus veio atrás de quem? Pedro. Às vezes você pensa que a mensagem da restauração está longe e está bem do teu lado. Pedro é o Senhor. Irmão, eu vou ler versículo 9. Quando saltaram em terra, viram ali brasas. Se tem brasas é porque tem uma fogueira. Pedro já olha para a fogueira e é claro, a consciência pesa. Fogueira. Fogueira. No 13 do capítulo 21, a Bíblia diz que Jesus pegou pão, sim, é pão e peixe. Pegou pão, pegou peixe. Ele estava pedindo comida. Os discípulos disseram não. Quando os discípulos chegam perto dele, ele já tem pão. Ok, ele disse: lancem a rede do lado direito. Lançaram, pegaram peixe. Aí Jesus disse: tragam os peixes que vocês pescaram. Eles trouxeram. Quando eles trouxeram, Jesus já tinha peixe assado. Tá difícil mesmo de entender esse negócio, não estou entendendo. Jesus pega o pão e lhes deu, do mesmo modo o peixe. Não, irmão, por favor, no início de João 21 é Jesus que pede, mas agora é Jesus quem serve. Toma, João. João já estava aqui, né? Toma. Toma. Come, Pedro. Aleluia. Come, Pedro. Pedro vai levando a boca. Quando Pedro vai levando a boca, ele vai lembrando. Mais uma vez come Pedro. Mais uma vez come Pedro. Comeram. Jesus olhou e disse: Simão Pedro, tu me ama? Pedro disse: sim, eu tenho afeto por ti. Apacenta meus cordeiros. Eu não vou te dar ainda um rebanho completo e grande, vou te dar um cordeiro. Segunda vez: tu me amas? Sim, eu tenho por ti afeto de amigo. Apacenta as minhas ovelhas. Só Jesus, irmão, perdoa o cabra e já dá ministério, já dá carro. Apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus só dá cargo, Jesus só dá ministério para quem confessa que o ama. Aí agora no 17 Jesus pergunta pela terceira vez: Simão, tu tens afeto por mim? Já mudou, não é tu me amas? Porque Jesus perguntou: tu me amas? No grego é eu tenho afeto. Aí agora Jesus pega a palavra dele: tu tens afeto por mim? Ele olhou para Jesus e diz a Bíblia que na terceira pergunta Pedro se entristeceu. No olhar Pedro chora, na pergunta se entristece, porque não tem arrependimento sem lágrimas e não tem arrependimento sem tristeza.
E Paulo disse que a tristeza, segundo Deus, opera a vida. Você tem que ter tristeza pelo seu pecado. Você não pode achar natural o seu pecado, sua mentira, seu homossexualismo, seu vício, seu adultério, sua idolatria. Não é normal. Tem que se entristecer. Pedro se entristeceu. Quando ele se entristeceu, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Por favor, vem comigo. Senhor, para de graça. Senhor, tu sabes todas as coisas. Sabe por que Pedro diz isso? Tu sabe por que Pedro diz isso? Pedro estava dizendo aqui, ó. O Senhor sabia quantas vezes eu ia negar. E foi certinho, pam, pam, pam. O Senhor sabia quantas vezes o galo ia cantar, e cantou mesmo. Aí Pedro olha para a fogueira e diz: o Senhor montou até fogueira, porque eu te neguei do lado de uma fogueira. Eu pergunto, e quem está ligado responde: Pedro negou Jesus ao lado de uma? Está fraco? Pedro negou Jesus ao lado de uma? Aí, quando Jesus quer que ele se arrependa, Jesus monta uma? Está preparado para dar glória? O cenário que o diabo usou para a sua derrota, Jesus vai usar o mesmo cenário para a sua vitória. Eu não sei se o diabo usou relacionamento para derrubar você. É no relacionamento que Deus vai honrar, alegrar e abençoar você. Eu não sei se o diabo usou líderes para derrubar você. São líderes que Jesus vai usar para sarar você, para levantar você. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Tem crente voando. Põe a mão no seu coração. Perdoa o meu coração. Que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem crescer. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, não, mas só se o Senhor sair. Consolador, diga: mora em mim, mora em mim. Eu sinto saudades quando estou longe de ti. Erga tua voz. Perdoa o meu coração, Ele te perdoa. Das vezes que errei sem perceber,
mas não afaste a sua presença, porque seus frutos me fazem crescer. Quem pode descruzar os braços, levantar a mão e dar glória a Deus? Ele restaura você, levanta você, perdoa você, não desiste de você. Aí quando você chega em Atos 2, eu pergunto e você responde. Quando você chega em Atos 2, no dia de Pentecostes, quem é o pregador? Fala forte, quem é o pregador? Você chega em Atos 3, o coxo é curado, quem é o pregador? Você chega em Atos 5, os discípulos são interrogados, quem é o pregador? Você chega em Atos 6, tem problema na igreja, quem é o pregador? Você chega em Atos 12, os apóstolos são presos, quem era o pregador? Aleluia! Eu creio no Deus que aviva o arrependido. Eu vou deixar você levantar a mão e adorar quem te ama. Eu vou deixar você chorar na presença de quem te ama. Agora prega. Isso quer dizer que quem se enchia do álcool agora pode ser cheio do Espírito. Diga glória. Isso quer dizer que quem era um prostituto agora é santo homem de Deus. Isso quer dizer que quem era instrumento de Satanás agora é instrumento de Deus, porque o arrependimento opera o avivamento, e avivamento é mudança. Para. Vou perguntar. Pedro orava? Eu estou perguntando. Pedro orava? Pedro orava? O que ele fazia? Vou perguntar. Ele se arrependeu? Como é que eu sei, pastor? Está escrito: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração. Eu não acredito em convenção que não me leva a orar. Não se converteu. E em João 21, Jesus disse: quando você se converter, que conversão é essa que não te leva a orar? Tu não ora não? Não, pastor, tu não é crente não. Pedro e João subiam juntos. Subiam juntos, legal.